Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim INSS atualizado nessa tarde de hoje. E eu trago novidades quentinhas do forno aqui para você, inscrito do canal INSS. Eu vou falar hoje, olha só, deu na mídia sobre o 14º salário. Tenho novidade, e novidade boa, que quem está acompanhando essa luta, esse movimento, vai ficar muito feliz. Quem duvidou dessa luta vai se surpreender. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho novidades para vocês sobre pagamentos, tá? E inclusive saiu lista, hein? Tem nova lista aí atualizada, foi divulgada pelo governo e é oficial. Notícia quente aqui para vocês. Vamos falar de 14º salário, primeira parcela, e sobre o extrato de pagamento, né? Saiu aqui, pegou todo mundo de surpresa, esse novo valor extra liberado agora nesse mês de novembro. Então você que ainda não é inscrito nesse canal, aproveita agora para se inscrever e não se esquecer. Tanto que tem muita gente que acompanha aqui o canal e não é inscrito porque não sabe como se inscrever ou achava que tinha que pagar mensalidade em clicar no botão inscreva-se, né? Então eu vejo muitos comentários de pessoas mandando pra gente nas redes sociais, aqui mesmo no YouTube, falando: Ana, eu não achava o seu vídeo. Eu falava: cadê o vídeo da Ana, né, que não chega pra mim, quando a gente ia ver, porque a pessoa não era inscrita. Então você que não é inscrito no canal ainda, preste atenção aqui embaixo. Embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Se estiver aparecendo pra você, é porque você não é inscrito no canal. Então é só clicar nele, ele vai ficar cinza dizendo que você já é inscrito. A partir desse momento, você começa a ser notificado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo para vocês, tá? E o Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do país. Todos os dias tem boletim INSS atualizado. Esse canal aqui tem mais de 1 milhão de inscritos. Nós estamos aqui nessa luta diária com vocês, trazendo informação, orientação, explicação previdenciária sobre os direitos que você, aposentado, pensionista, pessoa idosa, pessoa com deficiência, inclusive servidor público, podem ter e desconhecem. Então são muitos direitos aí envolvidos. Você sabia que o aposentado de baixa renda pode estar no cadastro único e o cadastro único tem mais de 30 benefícios? Pois é. Você sabia que você, dependendo da sua renda, da sua idade, pode ter direito à gratuidade, viajar de graça a todo o país, andar de ônibus de graça, a um telefone fixo popular pelo cadastro único, desconto na conta de luz pela tarifa social de energia elétrica, desconto na conta de água. Se você se locomover da sua casa até uma agência do INSS que não fica na sua cidade, não tem na sua cidade, você tem que ir para outra cidade, você tem direito a um reembolso do INSS dessa passagem. Você sabia que você tem direito a uma série de revisões, inclusive revisão automática, que o INSS fez acordo na justiça em ter que recalcular um monte de aposentadoria, de auxílio-doença, né, de benefícios previdenciários por erro de cálculo. A justiça condenou ele a fazer automático, sem você precisar pedir. Só que como é uma coisa judicial e sem você saber, né, porque foi um acordo entre os juízes ali, o Ministério Público e o INSS, você pode ter direito a essa grana, pode estar liberada para você, só que você não sabe por quê. Não vai cair na sua conta que você recebe benefício. Você tem que ir lá, localizar a guia e ir no Banco do Brasil ou da Caixa para sacar. Então, assim, são vários fatores, são vários direitos. Eu trouxe só alguns exemplos. Desconto na conta de água através da tarifa social da água, né, da empresa de saneamento e esgoto. Você pode ter aí direito à cesta básica. Você, aposentado pensionista, pode ter direito ao Auxílio Brasil, depende do critério da renda que a sua família atender. Pode ter direito, inclusive, a BPC Loas na sua família, pois benefícios previdenciários de até um salário mínimo não entra na soma da família para solicitar o BPC. Então, assim, é muitas coisas que eu venho trazendo e é fundamental você, aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência, ser inscrito desse canal para receber esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. E além de trazer informações não só previdenciárias, tá? Eu trago informação do direito do consumidor, sobre mutirão para limpar nome, sobre endividamento, como você sair das dívidas, né, sem pagar esses juros absurdos que bancos cobram, empréstimo consignado, né, para você fazer do jeito certo, com as melhores taxas, sem cair em golpe na internet. Nós trazemos direito do consumidor, direito tributário, direito civil, direito penal, direito de uma série de coisas, e é importante você ser inscrito, tudo bem? Então se inscreve no canal para receber as notificações e também fazer parte de uma luta, pois o Alô INSS não é só um canal de notícias, ele é um canal de notícias focado em previdência, em beneficiários da previdência, mas também é uma rede de apoio, uma das maiores redes de apoio do Brasil
focado no público idoso, aposentado, pensionista, pessoas com deficiência. Então é uma honra ter cada um de vocês aqui. Eu sou a Ana Paula, sou apresentadora oficial aqui do canal e bora lá de notícias, que eu tenho aqui 5 notícias para trazer aqui agora para você, inclusive sobre extrato de pagamento, sobre valor extra liberado, sobre 14º salário primeira parcela, sobre nova lista liberada de pessoas que vão receber grana. Olha, tem muita informação, inclusive informação sobre o direito de vocês também, tudo bem? Então bora lá, sem mais demora, vou começar por um direito que vocês podem ter e que muita gente tem dúvida e não sabe, que é sobre a carteira do idoso. Esse é um benefício para você viajar pelo Brasil inteiro de graça, de ônibus. E também, não só isso, né, viajar o Brasil inteiro, mas também você pode ter desconto em hotéis, descontos em restaurantes, descontos em eventos, descontos em uma série de lugares que você pode ir, que você pagaria o preço normal, porque você tem que ir de qualquer forma, só que você com a carteira, você consegue esse desconto, porque muitos são conveniados a carteira para ser um benefício para a pessoa idosa. E a carteira do idoso é para quem tem mais de 60 anos, você tem 60 anos ou mais, você recebe até 2 salários mínimos de benefício. Hoje o salário mínimo, como é 1.212, né, até dezembro, então se você recebe até R$ 2.424 de benefício previdenciário, seja aposentadoria, seja pensão, seja auxílio-doença, seja o que for, né? Você tem uma renda ou não recebe benefício previdenciário, mas recebe alguma renda de trabalho, enfim, você é idoso, tem 60 anos ou mais e tem essa renda até 2 salários mínimos, então você tem direito à carteira do idoso. E você não precisa nem sair da sua casa para solicitar, tá? Os brasileiros, todos os brasileiros que têm essa renda de até 2 salários mínimos e tem mais de 60 anos, pode viajar de graça pelo Brasil, tá? A carteira do idoso, ela é um benefício que proporciona essa facilidade às pessoas idosas. Com ela, é possível até ganhar desconto de 50% na hora de comprar suas passagens também. E isso, passagens de ônibus intermunicipais, estaduais, o avião, essas coisas ainda não entra, tá? Tanto que existe um projeto de lei para dar desconto à pessoa idosa em casos de avião. Mas, além desse benefício, a carteira da pessoa idosa também pode ajudar no acesso de outros serviços que são oferecidos pelo governo federal. Mas como que ela funciona? Para que serve exatamente? Por que eu reforço tanto sobre essa carteira para vocês? Eu vou explicar aqui agora, tá? Então presta atenção aqui nesse vídeo e aproveita para compartilhar. Então vamos lá. Antes de começar, é importante você saber do que se trata esse benefício. Ele nada mais é do que uma comprovação de renda da pessoa que possui 60 anos ou mais. A carteira do idoso, ela é destinada às pessoas idosas de baixa renda. É importante dizer que é um benefício social garantido pela Lei 10.741, que foi de 2003. Então, você tem direito a isso desde 2003. Muita gente não sabe. Não é benefício desse ano, não é benefício desse governo, é benefício já antigo e que você nem sabia. Porém, para ter acesso à carteira, é necessário comprovar a renda, apresentando alguns documentos. A carteira da pessoa idosa, como também é conhecida, faz parte da política de assistência social do país, na qual está vinculada a Secretaria Nacional de Assistência Social. Isso porque o órgão é o responsável por diversos benefícios relacionados às pessoas de 60 anos ou mais. E eu trouxe aqui só um exemplo, tá? E para qual é a serventia da carteira do idoso? É muito fácil responder essa pergunta. O benefício serve para permitir que você tenha acesso à gratuidade no transporte interestadual ou ganhe um desconto de até 50% na compra da passagem. E a principal função é oferecer a gratuidade do transporte, né? Além de facilitar o acesso a outros serviços básicos. Para ter direito, tem que ter 60 anos ou mais. Os aposentados, pensionistas, trabalhadores públicos ou privados também têm direito, desde que atenda a regra, ter 60 anos ou mais. E receber no máximo até 2 salários mínimos, tá? É preciso ser cadastrado no programa Cadastro Único, que é o CadÚnico do governo federal. Se você ainda não é cadastrado, se cadastre, porque lá tem mais de 30 benefícios. E não é só a carteira do idoso que você vai se beneficiar, não, tá? Para solicitar, pessoal, você pode solicitar essa carteira através do site da carteira do idoso, do gov.br, ou você pode ir até o CRAS da sua cidade e solicitar. E lá vai pedir alguns dados básicos, nome completo, data de nascimento, RG, CPF, UNIS. Então, ele pede alguns documentos, é importante você ter e o comprovante de renda, tá bom? Então, tá aí informação de utilidade pública. Segunda notícia que eu vou trazer para vocês, pessoal, é sobre uma decisão judicial que pode beneficiar você, alguém da sua família. Presta atenção nisso. Após uma longa espera, criança aguarda mais de 2 anos
por benefício de prestação continuada. O que é isso? É o BPC Loas, é o famoso BPC, que muitas vezes quando eu falo do BPC aqui no canal, muita gente pergunta, o que é isso o BPC? Né? O BPC é um benefício de assistência social, é um salário mínimo. Quem nunca contribuiu com a Previdência pode ter direito. Quem já contribuiu, mas não tem tempo suficiente ainda para se aposentar, pode solicitar o BPC. Você só precisa atender os critérios do programa. Quais são os critérios? Ou você tem que ser uma pessoa com deficiência, e não importa a sua idade, não existe idade mínima ou máxima, tá? Para quem é portador de deficiência, mas existe o critério da renda, independente da deficiência, independente da idade. Existe o critério da renda. Qual é o critério da renda? Ter uma renda mensal familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo. Esse ano, até R$303. Porém, o Bolsonaro assinou uma lei que, a partir desse ano, famílias que têm uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo podem tentar solicitar o BPC, porque vai passar por uma análise um pouco diferente, porque como vocês têm uma renda que ultrapassa a regra do programa, vai ser analisado por um assistente social. Por que você precisa do BPC? E se no critério dele ele avaliar realmente que sua família está em situação de vulnerabilidade, você pode conseguir o BPC, mesmo a sua renda mensal familiar per capita por cabeça ser até meio salário mínimo, que hoje seria R$606, tá? E numa longa espera, criança aguarda mais de 2 anos por BPC Loas e a Justiça determinou que o INSS implante o benefício. E eu fiquei feliz de ver que as pessoas entrando na Justiça, conhecendo seus direitos, estão tendo os direitos recebidos, confirmados. Há mais de 2 anos, Juliana Muniz do Nascimento, de 37 anos, ela é moradora do Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Ela luta pela concessão do benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas, para a filha de 8 anos de idade. A filha foi diagnosticada com transtorno de espectro autista aos 3 anos e meio. E a pequena Giovana Nascimento, ela faz jus ao benefício pago pelo INSS, mas o INSS muitas vezes não considera o autismo como deficiência. Olha isso. Então o INSS fala para você que não tem direito, mas você tem, porque é pessoas com deficiência. E o que é deficiência? É aquilo que te prejudica a médio e longo prazo, ou seja, se a partir de 2 anos você ainda tem um prejuízo comparado à sociedade, uma diferenciação por causa dessa deficiência, ela te atrapalha em alguma coisa, te traz uma diferenciação e uma concorrência desleal, digamos assim, comparado a pessoas que não têm essa deficiência, é considerado uma deficiência, é considerado direito ao benefício. Só que o INSS, ele vai interpretando só alguns tipos de deficiência e ele pode alegar que a sua deficiência não te traz prejuízo, mesmo o médico mostrando através de laudo. E aí, nesses casos, você tem que entrar com uma ação judicial. E foi o que aconteceu com a Juliana, mãe da Giovana, que entrou e ganhou na justiça. E muita gente tem esse transtorno do espectro autista. É uma doença muito comum e recentemente, vem tendo estudos descobrindo mais sobre isso, sobre esse transtorno. E conforme os laudos médicos e os exames a que o Jornal Extra, que trouxe a notícia, teve acesso, no entanto, mesmo tendo apresentado toda a documentação em outubro de 2020, em meio a uma pandemia, passado por avaliação do órgão no ano seguinte só, demorou 1 ano para passar em avaliação, o BPC foi negado em dezembro de 2021. E aí a alternativa da mãe foi o quê? Recorrer à justiça, porque ela conhecia que tinha direito. Acompanha canais, sabe aí dos direitos dela, foi atrás de um advogado, o advogado falou, você tem direito sim. E aí ela foi na justiça, teve a decisão favorável, e a decisão foi datada em 31 de agosto desse ano. A juíza Adriane Leal Restum Curado, da 3ª Vara Federal de Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, tá? Ela reconheceu o direito da menina a receber o BPC Loas, que é pago a idosos acima de 65 anos ou mais. Idosos com 65 anos ou mais que não tenha deficiência, pode receber, tá? Também. Então, é só ter a renda, respeitar a renda, de até 1/4 do salário mínimo ou até meio salário mínimo por cabeça se tiver numa situação de vulnerabilidade. E pessoas com deficiência, igual eu falei, se comprovar a baixa renda também, dentro da mesma regra de critério, equivale a um salário mínimo todo mês. O BPC ele não tem direito a 13º, por enquanto, porque existe projeto de lei, inclusive do governo petista, solicitando 13º. Vamos ver agora com o presidente eleito Lula se ele vai facilitar essa aprovação do 13º para o BPC, mas é um direito e vocês viram aí a decisão judicial
a juíza colocou que o INSS vai ter que pagar retroativo, inclusive, e ela fixou também um prazo de 30 dias para que o INSS comece a pagar o benefício. Então, para vocês verem que se ele não pagar, vai ter multa, vai ter um monte de problema. A intimação ocorreu e, inclusive, o INSS corre o risco de levar uma pena de uma multa de R$1.000 pelo não cumprimento reiterado de determinação, e isso diário, tá? Uma multa diária do atraso do pagamento. Então, tá aí uma informação que pode alegrar você que está passando pela mesma situação, que tem algum parente que aconteceu a mesma coisa, foi negado. Será que foi negado porque você realmente não tem direito? Então, pessoal, vai atrás. E muita gente está recebendo um salário mínimo, mesmo sem ter contribuição pelo INSS, por causa do BPC-Loas, tá? Então, mais um direito que é do cadastro único e muita gente não sabe. Um alerta rapidinho que eu quero fazer agora para vocês é que o prazo para atualizar o cadastro único, atenção famílias de baixa renda, aposentado, pensionista, BPC, qualquer pessoa aí que está nos assistindo que está no cadastro único, o prazo está acabando para atualizar e não ter o benefício bloqueado, tá? Vocês têm que atualizar o cadastro único até o dia 11 de novembro. Então, corre para você não perder o prazo, senão o benefício tem risco de ser bloqueado. E isso é informação do Ministério da Cidadania. Para atualizar o cadastro único, você pode baixar o aplicativo Meu CadÚnico sem sair de casa, aí do seu celular. Baixa o aplicativo, entra lá com seus dados, verifica se seus dados estão certos. Que dados, Ana? Endereço, telefone, renda familiar, os membros da família, nasceu alguém, morreu alguém, atualizar, tem que atualizar, o cadastro lá tem que estar certo com a sua realidade. Ah, não tá. Aí você tem que ir no CRAS urgentemente até amanhã, né, para finalizar isso. Ah, tá tudo certo. Então lá vai ter uma opção chamada atualização por confirmação. Significa que você está validando aquilo e dizendo para o governo que você não foi no CRAS atualizar, porque o que tá lá tá certo. Então você tem que dar esse aceite, tem que dar essa confirmação. E se você não der até amanhã, pode correr o risco do seu benefício ser bloqueado, tá? Então, todos do CAD único, muita atenção. O prazo até 11 de fevereiro. Era até outubro. O governo já deu uma prorrogação em 30 dias. Então, cuidado, porque vai ter um longo pente fino aí pela frente, tá? Vamos manter em dia o cadastro de vocês com o governo. E olha só, uma novidade também importante, o concurso do INSS registrou mais de 1 milhão de inscritos. Olha isso, ao todo, o certame ofertou 1.000 vagas regionalizadas e as oportunidades para Brasília somam 13, sendo 9 para ampla concorrência e uma para o PCD, que é a pessoa com deficiência, né? Então, olha só, o concurso para 1.000 vagas teve mais de 1 milhão de inscritos. Mais de 1 milhão de pessoas interessadas em concorrer a 1.000 vagas. Concorridíssimo. E a gente vai ver depois o resultado e eu vou trazer e divulgar para vocês, tá? E o salário é bom, né? Quase R$6.000 de salário para poder ser técnico lá no INSS. Comenta aí se você ou alguém da sua família se inscreveu, para eu saber. Enquanto isso, pessoal, olha só. Esse mês, mudanças de pagamento. O INSS vai reavaliar segurados com reabilitação profissional. E você tem que saber como que será a convocação. Inclusive, o pente fino está aí. Está previsto a convocação de 45.000 segurados. Os agendamentos tiveram início em setembro e devem se estender até abril desse ano de 2023, tá? E o que acontece? Os segurados que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e integram um programa de reabilitação profissional do INSS irão passar por uma reavaliação para constatar se ainda tem direito ao benefício. A reabilitação profissional é um serviço do INSS oferecido aos segurados que ficaram incapacitados para o trabalho por motivo de doença, acidente ou deficiência, e é oferecida a eles a oportunidade de passar por uma reeducação ou readaptação profissional para que possam retornar ao mercado de trabalho, tá? E a medida é feita de maneira corriqueira pelo Instituto, mas que estava suspensa por conta da pandemia, por isso que voltou com tudo, e agora vocês devem ser convocados, os segurados que não passaram por perícia há mais de 1 ano, né, a ser convocados, tá? Então tem esse pente fino aí, fica atento, porque quem precisar passar por essa revisão deve receber a convocação do INSS por carta, e-mail ou ligação. Porém, o INSS, ele não pede para você clicar em link, ele não pede para você enviar documentos, nada. Ele só vai falar que tem uma agenda na agência tal, dia tal,
e você pode confirmar as informações pelo meu INSS. Então, cuidado com golpistas que estão se aproveitando que o INSS já oficializou que vai convocar por carta, e-mail ou ligação e já estão passando carta, e-mail e ligação para a pessoa e ainda cobrando dinheiro para conseguir o agendamento mais rápido, inventando uma série de golpes. Cuidado para você não cair. Então, compartilha essa informação com todo mundo para ninguém cair nessa, tá? E olha só, pessoal, saiu lista atualizada. Os TRFs, Tribunais Regionais Federais de todo o país, estão liberando a lista para consulta de todos aqueles que receberão agora, com surpresa, né? Nesse mês de novembro, muita gente vai ter surpresa no pagamento, vai ter pagamento extra, tá confirmado. E isso é referente àqueles beneficiários que entraram com ação judicial contra o INSS, pedindo uma revisão de benefício, pedindo uma concessão de benefício, e o juiz concedeu para você causa ganha. E o INSS não pode mais recorrer, já foi a decisão final do juiz, e o juiz, inclusive, já emitiu a ordem de pagamento. Então, os tribunais regionais federais, eles já atualizaram tanto a lista dos precatórios. O que é precatório? Aquelas pessoas que recebem mais de 60 salários mínimos de causa, tá? E as RPVs também, que são as requisições de pequeno valor, para aqueles beneficiários que ganharam a causa até 60 salários mínimos, que é até 70 mil reais. Então, a lista está atualizada. Finalmente, você já pode conferir. Quem ganhou a ação entre o mês de julho de 2020 a junho de 2021 e ganhou mais de 70 mil reais, mais de 60 salários mínimos, na verdade, né? Você vai ter direito ao precatório esse ano, tá? Tá confirmado. Confere a lista aí, porque seu nome pode estar nessa lista se você realmente atende o critério dentro desse período que eu falei. Você que ganhou esse ano, em setembro, você ganhou uma ação judicial em setembro? Não sei, ano, meu processo estava em andamento. Consulta, porque a lista está liberada, oficial. Você pode estar nessa lista, gente. Não vamos perder tempo. A gente está falando de dinheiro para você passar o Natal aí bem. Então consulta, porque são mais de 100 mil pessoas. É muita gente. Então compartilha esse vídeo para ajudar as pessoas a saberem dessa informação. Então o extrato vai ter surpresa boa aí para muita gente. Isso pegou muita gente de surpresa, principalmente pelo precatório, porque muita gente não esperava que o governo pagasse o precatório, por causa daquele parcelamento, do risco de calote, mas graças a Deus, o direito de vocês está sendo reconhecido e vocês estão recebendo o que é seus. Vocês foram atrás, ganharam na justiça, esperaram e sua hora chegou. Então saiu a lista oficial. Consulta no site do TRF que você entrou com a ação, tá bom? E compartilha esse vídeo, que essa notícia é boa demais, pegou muita gente de surpresa. O extrato do pagamento desse mês de novembro, agora falando de outro assunto, né, que não tem a ver com precatório nem RPV, vai ser liberado segunda-feira, dia 14. Compartilha também, porque o INSS está em processamento de folha, está em folha maciça. Por isso, empréstimo consignado, desbloqueio de benefício, nada disso vai funcionar essa semana. Só segunda-feira, beleza? E agora, para encerrar, vamos falar do 14º salário, primeira parcela única. Olha só que notícia quente que saiu. Saiu na notícia aqui, seudinheiro.com, no jornal, uma notícia importantíssima sobre o 14º salário. Gente, a pressão tá voltando e é isso que a gente quer. Quer que o 14º esteja estampado em todas as manchetes de jornais. Porque olha só a manchete desse jornal. 14º salário. Governo Lula pode destravar verba arrecadada durante gestão do Bolsonaro para enviar pagamentos referente a 14º salário para aposentados e pensionistas. Então, olha isso, saiu aqui no seudinheiro.com, hein? No jornal, e não só nesse, mas outros jornais como o IG, entre outros, já estão postando a notícia. Eu quero agradecer a todos os jornalistas que estão fazendo essa pressão e estão começando a pressionar o governo Lula, já que ele está nessa PEC de transição e que ele pode ter aí uma verba bilionária para poder pagar promessas de campanha e ajudar os mais pobres, que ele inclua os aposentados nessa, porque ele garantiu lá na sede de aposentados pensionistas, na Confederação dos Aposentados, para um monte de aposentados, saiu em todos os jornais. Ele prometeu que ele iria governar também para o aposentado. Ele ainda criticou o governo atual, que é o presidente Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro não ajudava aposentado. Então, se o Lula falou que ele vai ser o governo diferente, que vai ajudar, a gente espera que ele possa dar um 14º salário, pelo menos uma parcela, para o aposentado já no início do ano, já em janeiro, porque nesse ano de 2022, uma primeira parcela dependeria do Bolsonaro e eu acredito que ele não vai dar, né? Ele não está nem se posicionando, imagina dar 14º. Mas para janeiro pode ocorrer. A gente está falando de menos aí, ó, de 2 meses, né? Então, pessoal, vamos cobrar,
Vamos lutar e pressionar. O negócio já está começando a ganhar força e a gente precisa de vocês nesse movimento. Então esse é o vídeo de hoje. Beijo grande e até a próxima.